E aí, pessoal? Beleza. Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive? Bora. Ah, hoje a gente vai se aventurar num tema que tá dando o que falar. Inteligência artificial e a psicologia aqui no Brasil. É isso aí! Nosso mapa nessa expedição vai ser um livro acadêmico publicado aqui no país. Chama Inteligência Artificial e Psicologia.pdf. E olha, ele aborda de tudo um pouco. Nossa. Desde o impacto dos smartphones na nossa vida, tipo, até questões éticas, sabe? Complexas, tipo o uso de chatbots na terapia. Interessante. E aí? O que te deixa mais curioso nesse mundo todo? Olha, o que me chamou a atenção logo de cara foi a amplitude da obra. Ela vai muito além da tecnologia, sabe? Mostra como a IA está entrelaçada com a nossa realidade. Verdade. Social, econômica, psicológica, tudo junto. Como se a IA fosse um espelho da sociedade brasileira. E o livro não foge das polêmicas, né? Tipo, ele mergulha de cabeça na ideia de colonialismo digital. Essa sensação de que a gente está dominado por dados e algoritmos. Sabe? Aham. A autora até compara a vibração do celular à mobilização total em tempos de guerra. É Caramba. uma prontidão constante, só que agora, tipo, impulsionada pelo ritmo frenético do neoliberalismo. O que você acha dessa comparação? É uma analogia poderosa, né? É. Que nos leva a questionar. Quem está no controle? A gente ou a tecnologia? O livro argumenta que essa busca por liberdade individualizada, tipo, ter o nosso próprio smartphone, aplicativos personalizados, isso acaba nos tornando dependentes. E essa dependência, tipo, alimenta um sistema que lucra com a nossa atenção, as nossas emoções, a nossa interação constante. Essa exploração da liberdade, como a autora coloca, é de fazer a gente pensar, né? E o livro também explora como essa dependência digital pode estar mexendo com a nossa saúde mental, né? Sim. Intensificando a comparação social, sabe? Autocrítica, o medo de ficar de fora, o famoso FOMO. Ele até questiona se a busca por soluções rápidas, tipo, usar um app para lidar com questões emocionais complexas, não seria um sintoma dessa mentalidade acelerada que a gente vive. Exatamente. O livro nos convida a refletir se essas soluções instantâneas realmente resolvem os problemas ou só mascaram os sintomas. É como colocar um band-aid numa fratura exposta. E essa crítica é ainda mais importante quando a gente fala da aplicação da IA em áreas como a psicologia, né? Onde a complexidade humana exige muito mais do que respostas pré-programadas. E por falar em complexidade, o livro explora a aplicação da IA na psicologia de um jeito bem interessante, né? E sim. Ele mostra tantas possibilidades como a criação de chatbots para terapia, Aham. quanto os perigos como a desumanização do cuidado, a perda da autonomia do paciente. O exemplo do aplicativo Singlo é usado para ilustrar como essas ferramentas, mesmo com boas intenções, podem acabar reproduzindo os mesmos problemas que se propõem a resolver. O caso do símbolo é emblemático, né? Ele mostra como a promessa de eficiência da IA pode ser sedutora, mas também perigosa. A autora destaca como a extração de dados, a criação de perfis e a aplicação de algoritmos, tipo nesse contexto, podem perpetuar vieses e desigualdades. Sim. Sem falar nas questões éticas sobre privacidade e consentimento. E o livro mergulha fundo nessas questões éticas, né? Ele examina como a teoria da utilidade esperada. Um conceito da economia é usada para modelar as preferências dos usuários na interação com a IA. E aí ele nos leva a questionar: será que nossas escolhas em relação à tecnologia são realmente racionais? Ou será que somos influenciados por fatores tipo inconscientes, emocionais e até mesmo manipulativos? Essa é a grande questão. O livro argumenta que a IA, ao se basear em modelos de racionalidade limitada, ignora a complexidade da subjetividade humana. Por mais sofisticados que sejam os modelos, eles não conseguem capturar a totalidade dos nossos desejos, motivações e valores. E isso pode levar a resultados imprevisíveis e até prejudiciais. É como se a gente estivesse tentando enfiar a experiência humana numa caixinha algorítmica, né? E o livro ainda problematiza a ideia de que a IA pode nos conhecer melhor do que nós mesmos. Como se os dados coletados sobre as nossas interações digitais fossem suficientes para definir quem somos e o que queremos. Exato. Essa ideia de que a IA pode nos conhecer melhor do que nós mesmos é controversa, né? O livro critica essa visão determinista, argumentando que a subjetividade humana é muito mais complexa do que os padrões identificados pelos algoritmos. Ele defende que a IA, em vez de tentar nos definir, deveria se concentrar em ampliar a nossa capacidade de autoconhecimento, respeitando a nossa autonomia e singularidade. E essa preocupação com a autonomia aparece na análise que o livro faz do design das interfaces, né? Sim, sim. Ele usa o exemplo do trabalho de Don Norman para mostrar como a visibilidade, feedback, a clareza na interação com a IA
São essenciais para que a gente se sinta no controle da tecnologia e não o contrário. Com certeza. A autora defende que a IA deve ser projetada de forma transparente e compreensível, né? Permitindo que os usuários entendam como ela funciona, quais dados utiliza e como toma decisões. Essa transparência é fundamental para gerar confiança e evitar que a IA seja usada de forma opaca e manipulativa. E falando em manipulação, o livro não deixa de fora o lado obscuro da IA, né? Ele explora como algoritmos podem perpetuar vieses, discriminação Sim, sim. e até violência, principalmente quando aplicados em áreas como justiça criminal, policiamento e vigilância. E os exemplos concretos, né? Ok. Como o sistema Compass no Z-Way, para mostrar como a IA pode ser usada para reforçar estereótipos e perpetuar desigualdades sociais. A autora critica a falta de transparência e ausência de mecanismos de controle nesse tipo de aplicação, defendendo a necessidade de uma regulamentação ética e responsável da IA. Uma questão que me deixou pensando foi como a IA está impactando o mercado de trabalho, né? Ah, verdade. O livro mostra como ela está automatizando tarefas, criando novas profissões e, ao mesmo tempo, intensificando a precarização e a exploração. É um paradoxo. Sem dúvida. O livro analisa como a IA pode ser usada tanto para aumentar a produtividade e a eficiência, né? Quanto para intensificar o controle e a vigilância sobre os trabalhadores. A autora defende a importância de a gente discutir os impactos da IA no mundo do trabalho, garantindo que os benefícios da tecnologia sejam distribuídos de forma justa e que os trabalhadores não sejam subjugados por algoritmos. E, por falar em subjugação, o livro explora como a IA pode ser usada para influenciar, nossas opiniões, emoções e até o nosso comportamento político, né? Ele até fala da ascensão do que chama de cibaixapopulismo, onde a manipulação de dados e algoritmos é usada para alimentar, discursos de ódio, polarização e desinformação. É assustador pensar no poder que essa tecnologia tem. É um alerta importante. O livro analisa como a IA pode ser usada para amplificar o alcance e a persuasão de mensagens políticas. Personalizando conteúdo, segmentando audiências e até mesmo criando perfis psicológicos para influenciar eleitores. A autora alerta para os perigos dessa manipulação, que pode minar a democracia e corroer o debate público. Nossa, é muita coisa para digerir e a gente ainda está só na superfície do que o livro aborda. Mas para te ajudar a navegar por esse mar de informações, a gente vai ter a ajuda do nosso especialista, que vai nos guiar pelos capítulos mais técnicos, aqueles que exploram a fundo como a IA funciona na prática. É isso aí. Vamos nessa. Então vamos lá. No próximo bloco, a gente volta para destrinchar os algoritmos, os modelos de aprendizado e todas essas siglas que fazem a IA funcionar. Fica ligado. Valeu. E aí, pessoal, voltei. Preparem-se para desvendar a caixa preta da inteligência artificial. A gente vai mergulhar nos algoritmos, modelos de aprendizado, todas aquelas siglas que fazem a IA funcionar. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou o lado, social e político da IA, né? Yes. Agora, a gente vai entender como a máquina funciona. O livro que a gente está explorando, Inteligência Artificial e Psicologia.pdf, ele faz um trabalho incrível ao conectar a psicologia com a matemática por trás da IA. Verdade? E um dos pontos que mais me fascinou foi a relação entre os modelos de Transformers e os modelos psicométricos. Pois é, essa conexão é surpreendente, né? Os Transformers, que são a base de ferramentas como o ChatGPT, e os modelos psicométricos que a gente usa na psicologia para medir coisas como personalidade ou inteligência, têm mais em comum do que a gente imagina. Mas espera aí, Transformers. Parece o nome de filme de ação. Explica melhor pra gente como essa tecnologia se conecta com a psicologia. O nome é meio chamativo, mas a ideia por trás dos Transformers é bem interessante. Eles conseguem processar grandes quantidades de texto, tipo um livro inteiro, sabe? E identificar padrões e relações entre as palavras. É como se eles pudessem ler e entender o texto de uma forma similar à nossa, só que muito mais rápido. E o que isso tem a ver com os testes de personalidade? Boa pergunta. A gente usa testes de personalidade para tentar entender traços de comportamento, né? Mas como os Transformers entram nessa história, o livro explica que tanto os Transformers quanto os testes psicométricos se baseiam na ideia de que existem variáveis latentes que influenciam o que a gente observa. Nos testes de personalidade, essas variáveis seriam coisas como extroversão ou neuroticismo, que a gente não consegue medir diretamente, mas que se manifestam nas respostas das pessoas. Certo. E nos Transformers, essas variáveis seriam os embeddings, que são representações matemáticas do significado das palavras. Então quer dizer que a gente pode usar a matemática para entender a mente humana. É como se a gente pudesse traduzir emoções e pensamentos em números. De certa forma, sim. Tanto a psicologia quanto a IA buscam modelar e prever o comportamento humano, só que usando ferramentas diferentes.
A psicologia usa a observação, a experimentação, a interpretação, enquanto a IA usa algoritmos, dados e estatística. O interessante é que essas duas abordagens podem se complementar, cada uma com suas forças e limitações. Falando em matemática, esses embeddings dos transformers, como eles funcionam na prática? Imagina que cada palavra tem um código único, um conjunto de números que representa seu significado. Os Transformers analisam como as palavras se relacionam dentro de um texto e, a partir daí, ajustam esses códigos para que palavras com significados parecidos tenham códigos parecidos. E o mais legal é que esses códigos podem capturar nuances de significado. Ironia, sarcasmo, coisas que antes a gente achava que só os humanos conseguiam entender. É como se a IA estivesse aprendendo a falar a nossa língua, né? A decifrar os nossos códigos. Exatamente. E não só a falar, mas a pensar de uma forma similar à nossa. O livro explora como os Transformers usam um mecanismo chamado atenção para processar as informações, que é similar ao que acontece no nosso cérebro quando a gente lê um texto ou presta atenção a uma conversa. É como se a IA estivesse desenvolvendo uma mente própria, capaz de aprender, raciocinar e até criar. Nossa, e quais as implicações disso tudo para a psicologia? Será que a gente está falando de uma revolução na forma como a gente estuda e compreende a mente humana? O livro discute exatamente isso. A IA pode nos ajudar a analisar grandes conjuntos de dados, identificar padrões comportamentais, desenvolver novas ferramentas de diagnóstico e tratamento e até mesmo criar modelos computacionais da mente. Mas me diz uma coisa, com todo esse avanço da IA, será que os psicólogos correm o risco de serem substituídos por máquinas? Essa é uma pergunta que o livro deixa em aberto, né? Ele reconhece que a IA pode automatizar algumas tarefas, como a aplicação de testes ou a triagem de pacientes, mas argumenta que a empatia, a intuição, a capacidade de interpretar a complexidade humana ainda são domínios exclusivos dos psicólogos. Então a IA seria mais uma ferramenta poderosa nas mãos dos psicólogos. Exatamente. O livro defende que a IA pode ser uma aliada poderosa na pesquisa, no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de problemas de saúde mental. Mas ele também alerta para a necessidade de usar a IA de forma ética, responsável e transparente, sempre colocando o bem-estar humano em primeiro lugar. E além dos chatbots que a gente já comentou, o livro fala de outras aplicações da IA na psicologia. Sim, ele discute, por exemplo, o uso da IA para analisar imagens cerebrais, identificar biomarcadores de doenças mentais, desenvolver jogos terapêuticos e até mesmo personalizar o tratamento de acordo com as características de cada paciente. Nossa, as possibilidades são infinitas. Mas e os desafios? O livro aborda os riscos da IA na psicologia. Claro. Um dos principais desafios é garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, né? Evitando a perpetuação de vieses, a discriminação e a violação da privacidade. E como a gente garante isso? Existe alguma forma de controlar o uso da IA para que ela não seja usada de forma prejudicial? O livro defende a necessidade de uma regulamentação clara e transparente para o uso da IA na psicologia, com a participação de especialistas, profissionais da área e da sociedade civil. Ele também destaca a importância da educação e da conscientização sobre os impactos da IA, tanto para os profissionais da área quanto para o público em geral. E falando em educação, o livro aborda a formação dos psicólogos nesse novo cenário da IA. O que os futuros psicólogos precisam saber para lidar com essa nova realidade. Com certeza. O livro argumenta que os psicólogos precisam se preparar para trabalhar com a IA, né? Compreendendo seus princípios, seus limites e suas implicações éticas. Ele defende a inclusão de disciplinas sobre IA nos currículos de psicologia, a criação de cursos de especialização e a promoção de debates sobre o tema. Então, a IA vai mudar a forma como os psicólogos trabalham no futuro. É como se a gente estivesse entrando numa nova era da psicologia, impulsionada pela tecnologia. Sem dúvida. O livro prevê um futuro onde a IA vai ser uma ferramenta cada vez mais presente na prática da psicologia, auxiliando os psicólogos em diversas tarefas, desde a coleta de dados até a tomada de decisão. Mas ele também destaca que a IA não vai substituir os psicólogos, mas sim ampliar suas capacidades e transformar a forma como eles interagem com seus pacientes. É muita informação para processar. Mas antes de a gente se perder nesse mar de dados, acho que é importante a gente dar um passo atrás e pensar qual o objetivo final de tudo isso? Por que a gente está investindo tanto em IA na psicologia? Essa é uma pergunta fundamental, né? O livro argumenta que o objetivo final da IA na psicologia é melhorar a saúde mental e o bem-estar das pessoas. E como a gente sabe se a gente está no caminho certo? Como a gente pode avaliar se a IA está realmente contribuindo para esse objetivo? O livro defende que a gente precisa avaliar o impacto da IA na psicologia de forma crítica e rigorosa, medindo seus resultados, identificando seus benefícios e seus riscos e ajustando sua aplicação de acordo com as necessidades e os valores da sociedade. É um processo contínuo de aprendizado e adaptação, né? A IA está em constante evolução
E a gente precisa acompanhar esse ritmo para garantir que ela seja usada para o bem. Exatamente. A IA na psicologia ainda está em seus estágios iniciais e a gente tem muito a aprender sobre como usar essa ferramenta da melhor forma possível. E para nos ajudar nesse aprendizado, a gente vai continuar nossa jornada no próximo bloco, explorando as questões éticas, os dilemas da privacidade e os desafios da regulamentação da IA na psicologia. Não perca. E aí, pessoal? De volta para a reta final do nosso mergulho no mundo da inteligência artificial e da psicologia. Nas partes anteriores, a gente explorou o impacto social da AI, decifrou os algoritmos por trás da máquina. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai encarar de frente as questões éticas e os desafios da regulamentação da AI na psicologia. Preparados para essa última etapa? Bora lá. O livro realmente manda bem ao expor os dilemas éticos que a IA traz para a psicologia. Ele vai além daquelas preocupações, tradicionais com privacidade e sigilo, mergulhando em questões mais profundas, como autonomia, responsabilidade e o próprio significado de ser humano num mundo cada vez mais tecnológico. Começando pela privacidade, um tema que mexe com todo mundo, né? A gente viu como a IA se alimenta de dados, e na psicologia esses dados são muito sensíveis, né? Histórias de vida, traumas, medos, desejos. Como garantir que essas informações sejam protegidas e usadas de forma ética? Me preocupa pensar que informações tão pessoais possam ser usadas de forma irresponsável. É uma preocupação super válida. O livro defende a criação de mecanismos robustos de proteção de dados, com consentimento informado, anonimização, criptografia, auditoria constante, mas ele vai além, sabe? Questionando a própria lógica da coleta massiva de dados na psicologia. Será que a gente precisa de tantos dados assim para entender e ajudar as pessoas? Ou essa busca por Big Data pode acabar nos levando para um caminho de desumanização e perda da singularidade? Faz sentido. É como se, na busca por padrões, a gente acabasse esquecendo que cada pessoa é única, né? E por falar em singularidade, a gente viu como a IA busca padronizar, encontrar padrões, criar perfis para ver comportamentos. Mas e a individualidade, a subjetividade, a imprevisibilidade que nos torna humanos? Como a IA lida com isso? O livro argumenta que a IA, ao se basear em modelos estatísticos, corre o risco de ignorar a complexidade da experiência humana. Ele defende que a IA deve ser usada como um complemento, e não como um substituto da sensibilidade, da intuição do psicólogo. A IA pode até ajudar a gente a identificar tendências, mas é o psicólogo que vai interpretar essas informações e dar sentido a elas, considerando o contexto de vida, os valores, as aspirações de cada pessoa. É como se a IA fosse o mapa, mas a gente precisa de um guia humano para interpretar esse mapa e achar o melhor caminho, né? Mas e a responsabilidade por esse caminho? Se a IA começa a tomar decisões, quem é o responsável pelas consequências? O psicólogo, o programador, a empresa que desenvolveu o algoritmo. Essa questão me deixa bastante intrigada. É um dilema bem complexo. O livro explora essa questão a fundo, defendendo a necessidade da gente estabelecer uma cadeia clara de responsabilidade, definindo os papéis, os limites da IA na tomada de decisão. Ele também questiona a própria ideia de autonomia da IA, argumentando que, por mais sofisticada que seja a máquina, ela ainda é uma criação humana e, portanto, sujeita aos nossos valores, à nossa ética. Então, no fundo, a responsabilidade final ainda é nossa, né? E por falar em ética, o livro propõe algum tipo de código de conduta para o uso da IA na psicologia. Algo que nos ajude a navegar por esse novo território com mais segurança. Sim, ele defende a criação de diretrizes éticas claras, baseadas em princípios como o respeito à autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça. Ele também destaca a importância da transparência, da explicabilidade, da auditabilidade dos algoritmos, para que a gente possa entender como eles funcionam, quais as suas implicações. Entendi. Mas quem que vai criar suas diretrizes? E como garantir que elas sejam seguidas? A gente precisa de leis, de regulamentação. De fiscalização, quem vai controlar o controlador? O livro defende a necessidade de uma regulamentação específica para o uso da IA na psicologia, com a participação de especialistas, profissionais da área, órgãos de controle e da sociedade civil. Ele também destaca a importância da educação continuada para que os psicólogos se mantenham atualizados sobre as questões éticas, as melhores práticas no uso da IA. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente. Mas se nós, como usuários, como pacientes, o que a gente pode fazer? A gente tem algum poder nesse processo? Ou a gente está à mercê das decisões de grandes empresas e governos? Com certeza a gente tem. O livro incentiva a gente se informar sobre a IA, questionar como ela está sendo usada, defender nossos direitos e participar dos debates sobre o futuro da tecnologia. A IA não é um destino inevitável, é uma ferramenta que a gente pode moldar e usar para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Que mensagem poderosa. Acho que a gente precisa mesmo se apropriar desse debate, né? A IA já está presente nas nossas vidas e a tendência é que ela se torne cada vez mais poderosa, mais pervasiva. Cabe a gente, como sociedade, decidir como a gente vai usar as ferramentas, quais os limites que a gente vai impor e quais os valores que a gente vai defender. Afinal, o futuro da IA é o futuro da humanidade. Concordo plenamente. E esse livro é um excelente ponto de partida para essa reflexão. Ele nos provoca, nos instiga, nos convida a pensar criticamente sobre o papel da IA
na psicologia, sem cair em utopias tecnológicas ou distopias apocalípticas. Ele mostra que o futuro da IA está em aberto e que a gente tem um papel fundamental na construção desse futuro. E é com essa mensagem de empoderamento que a gente encerra o nosso mergulho profundo no mundo da inteligência artificial e da psicologia. Espero que você tenha curtido a viagem e que saia daqui com mais perguntas do que respostas. Porque o questionamento é o motor da transformação. A gente se vê no próximo The Deep Dive. Até lá!